Olá, minha gente. Nosso encontro de todos os dias está começando. Sexta-feira, o nosso bate-papo das 6, o último programa da semana, né? Estivemos aí na terça, quarta, aliás, na terça não, porque tivemos o feriado, mas quarta, quinta e sexta, né? O nosso programa dessa semana. Tivemos aí na quarta-feira os médicos aqui trazendo medicina e saúde, na quinta o direito em debate, e nesta sexta a gente fecha falando das ações, né, de controle, de combate ao coronavírus aqui na nossa região. E eu quero agradecer a sua companhia, você que nos acompanha sempre aqui pela TV Sim, canal 16.1, e nos ouve também pela Rádio Sim FM, transmissão simultânea nesse finalzinho de tarde, comecinho de noite já, né? Comecinho de noite na nossa bela cidade de Linhares. A gente vê o movimento no trânsito, vamos ver aí a nossa imagem externa, como é que está esse movimento. Comecinho de noite, iluminada, a BR-101, bastante movimentado, o pessoal seguindo para casa, para as cidades aí do norte do estado, né? São Mateus e região, e quem volta também nesse começo de noite, a BR-101 aqui na cidade de Linhares, uma bela imagem, né? Uma bela imagem da nossa querida Linhares. Bom, você acompanha esse programa ao vivo das 18 às 19, reprise no dia seguinte às 6 da manhã e à tarde de domingo, né? No descanso do seu lar, todo mundo aí em casa, né? Acompanhando a reprise dos programas veiculados ao longo da semana. O nosso objetivo é trazer sempre aqui para essa mesa a discussão dos assuntos mais relevantes da nossa cidade, tudo aquilo que nos interessa. Lembrando, né, que estamos aqui sem a máscara neste momento em função do programa para facilitar a nossa comunicação, mas a gente, claro, adotando aí a recomendação das autoridades de saúde, usando máscara no dia a dia, no nosso relacionamento aqui de trabalho, e com os nossos convidados também não poderia ser diferente. Estão aqui conosco nesta noite a presidente da CDL, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Linhares, Florize Zardo. Florize, boa noite, tudo bom? Boa noite, bem-vinda. Graças a Deus. Obrigada pelo convite. Prazer para nós. Conosco também, mais uma vez, o secretário municipal de saúde, Saulo Meirelles. Ei, Saulo, como vai? Tudo bem, Cláudio? Boa noite, Florize, nossa presidente do CDL. Estamos caminhando, né, Cláudio? Temos uma missão árdua aí pela frente, Saulo? né? Um passo de cada vez, com certeza. Gente, é isso. A gente é um tijolinho mesmo, né? Todos os dias a gente tem muita paciência, né, Florice? Tem muita calma. É um momento que requer, assim, tranquilidade, apesar dos desafios que não são poucos, né? Tranquilidade nós precisamos muito, né? Saulo diz também, muita tranquilidade, porque é um momento, a própria situação é tensa. É desafiador, né? É uma coisa, assim, para nossa geração inédita. Né? Verdade. Para a gente, para quem tem aí, para quem está nessa geração, certamente não viu algo tão terrível, né, Saulo, em termos de saúde pública, né? Cláudio, com certeza, na nossa geração não viu, né, e tomara que a gente não veja isso por muitos anos, porque o cenário hoje ele é muito preocupante, né, apesar de todas as ações que o Estado tem feito, que o município tem feito, mas nós estamos diante de um cenário preocupante, né? O mundo, nós temos aí países desenvolvidos que passaram e estão passando por situações muito difíceis. E o Brasil não é diferente, o Estado não é diferente. Então, a preocupação nossa é muito grande, nós precisamos da ajuda das pessoas, nós precisamos dos afastamentos. Então, assim, o que tem pela frente não é bonito. É ruim a gente falar isso, mas a gente tem que ser assim, tem que ser transparente. O que tem pela frente, nós temos que tomar todos os cuidados, as ações hospitalares que a gente está fazendo, de criar os leitos, os respiradores. A gente, quando fala em respirador, Cláudio, né, com respiradores, a estrutura que está se criando, as pessoas falam, poxa, mas já estão falando em respiradores, vai precisar disso? E, assim, pelo que se viu no mundo, pelo que se está vendo no Estado, vamos precisar disso, sim. Né? E as pessoas ainda, a gente percebe que não existe uma crença nisso. Comigo não acontece. Acontece com todos. Acontece com todos que não tomaram os devidos cuidados. Todo mundo está suscetível, né? Todo mundo está. Então, assim, a gente pede, é preocupante, o cenário não é fácil. Linhares hoje está preparada, a gente fala de, eu vou até substituir a palavra tranquilidade por segurança momentânea, que é uma segurança de momento. Amanhã, dependendo desse crescimento, a gente não sabe em que patamar vai chegar. Ou seja, não pode abusar da sorte. É cada um não pode abusar da sorte. Né? Temos que fazer a nossa parte, porque o cenário é muito preocupante. Ô, Saulo, vamos atualizar aqui os números, gente, e aí traz uma preocupação muito grande, porque, olha, já são 1.585 casos aqui no estado confirmados, né, os dados que saem agora. O cidadão pode acompanhar de casa mesmo nesse site criado pelo governo, exatamente para dar mais transparência a esses números. Né, o coronavírus.es.gov.br, você pode acessar aí, 1.585 casos confirmados, são 47 óbitos agora, né?
Em todo, nós estamos falando do Espírito Santo como um todo. Linhares, né, secretário, permanece com 33 casos confirmados, não é isso? Linhares permanece com 33 casos, dentro do critério que foi estabelecido pelo governo do estado, ou seja, a cada 23, entre 23 e 35, a cada 100 mil pessoas, é baixo risco, é classificado como baixo risco. Continua como baixo risco, mas nós tivemos um avanço em 2 dias de 8 casos. Então, se nós chegarmos aí acima de 35 casos, né, a gente já passa a ser classificado, ou melhor, se nós chegarmos a 40 casos, já entra numa outra faixa. Aí a gente já entra numa outra faixa, né, que atinge aí uma outra faixa que é o risco moderado. Hoje nós estamos com 33 casos, representa 19 a cada 100 mil habitantes. Dessas pessoas aqui, tem algum que está num estado mais grave ou todo mundo clinicamente razoável? Nós temos pacientes que apresentaram uma maior gravidade, um paciente que apresentou, mas ainda sob controle. Mas é sempre preocupante. Tá certo. Gente, e em meio a tudo isso, né? Por isso que a gente fez questão de... Ali estão os dados aí para você conferir, você de caso, ó, 33 casos confirmados, esses dados são atuais, isso é atualizado a todo momento, né? 33 casos de coronavírus confirmados em Linhares. Nós tivemos uma morte, claro, né? Está registrado aí. E aí temos ali, inclusive, os dados por bairro. Inclusive, o bairro Interlagos liderando ali o número de notificações e também o número de casos confirmados. Eu imagino que em função da população, né, secretário, onde moram mais pessoas, não é isso? Sim, naturalmente a tendência de um bairro maior é ter uma quantidade maior, né, de casos. E Interlagos, aí a gente tem registrado 9 casos em Interlagos. Eu vi ali nos dados que Jardim Laguna, que é um bairro relativamente pequeno, se for comparar com Interlagos e outros bairros, tivemos 4 casos confirmados, né? Os dados estatísticos, Cláudio, como a gente fala ainda de 33 casos, né, é natural que algum bairro possa aparecer com um percentual um pouco maior. Por exemplo, Jardim Laguna, tiveram 4 casos, né, mas são casos ligados às mesmas famílias, à mesma família. Então, isso, no primeiro momento, quando esse percentual vai crescendo, aí essa estatística vai sendo mais medida com mais eficiência. Né? Como a gente fala de poucos casos ainda, então Jardim Laguna aparece aí com percentual relativamente alto para o tamanho do bairro. Claro, mas isso nos alerta, nos chama atenção para realmente manter os cuidados. Florizes, o comércio, né, a gente teve o decreto aí do prefeito, né, autorizando a volta do comércio de maneira bem compassada, aí, né, com essa alternância de segmentos e tal. Enfim, trouxe um certo alívio, mas ainda trazer aquele movimento, aquela procura que o comércio tem tradicionalmente, ainda estamos longe disso, né? Bem longe. Bem longe. Durante o período que ficou fechado, a gente não tem nem como mensurar o tamanho do prejuízo. O prejuízo, né? Não tem como. E agora, nesse 2 dias, né? Quarta, quinta, terceiro dia com hoje que ficou aberto, ele está assim, caminhando. E a gente louva a Deus por isso, porque ele está caminhando. Mas a gente, como CDL, nós temos também uma preocupação muito grande. Por que essa preocupação? Porque se os casos aumentarem, o comércio fecha. Então, a nossa preocupação em estar em parceria com a saúde, com a prefeitura... Acompanhando isso. Acompanhando. Como é que foi a conversa da CDL com o prefeito? Foi nesse sentido de que abriria, mas se houvesse algum aumento, alguma coisa, haveria essa possibilidade de voltar, fechar? Nem houve essa conversa. Isso é lógico, é uma lógica. Se aumenta os casos, o que o governo vai fazer? Fecha tudo. Né? Fecha tudo. O governo do estado e o municipal. Fechando tudo, volta a fechar o comércio. E é o que nós não queremos. Por isso que a gente está assim, trabalhando junto, conscientizando, fazendo trabalho de formiguinha mesmo com os clientes. Vamos usar máscara. Gente, nós tiramos a nossa para falar com vocês. Fazer o programa aqui. Mas chegamos de máscara, nossas máscaras estão aqui. Isso é muito importante, essa conscientização dos cuidados. Ô Flores, eu tenho visto que o comerciante está tão preocupado que ele, assim que o cliente chega, ele já orienta ali, né, a entrar na loja de máscara, evitar essa... Eu estou muito feliz como CDL, como lojista, como pessoa, que eu tenho acompanhado, e eu tenho, assim, de longe, dado umas voltas na rua. E o que eu tenho observado? Alguns estabelecimentos, e eu parabenizo todos eles, que têm colocado uma mesinha na porta, alguns com máscara, com álcool em gel, com sabonete antibactericida, tendo todos os cuidados para entrar nas lojas. E nós estamos
orientando 24 horas, tentando orientar os nossos grupos de associados e o cliente de modo geral. Você só vai entrar no estabelecimento com máscara. Você chegou, você lava a sua mão. Por quê? Se mata o vírus com sabão e a máscara para evitar transmitir, por que eu não vou me cuidar e cuidar da pessoa que está do meu lado? Então, muitos estabelecimentos, alguns estão além do que a gente até esperava, de tão cuidado que eles estão tendo. Se precavendo Estão mesmo, né? doando, estão dando máscara. Tem muito estabelecimento, secretário, que eles compraram uma quantidade grande, o cliente chega na porta, eu não tenho máscara, então estão aqui. E entrando, obedecendo a demarcação de metragem. Isso é muito importante, Sabe? né, secretária? Aliás, até o decreto prevê isso, né? Esse afastamento mínimo, digamos assim. Isso aí. Né? 10 metros quadrados e por aí vai. Isso. Eu gostaria, assim, se não tiver, e aí eu fico feliz quando a Florize fala sobre o comportamento dos comerciantes, o comportamento das pessoas, dos empresários, porque, assim, se não tiver essa parceria, o município, por mais que se esforce, não consegue. Eu sempre falo que nunca se dependeu tanto um do outro como agora, como nesse momento, Florize. Então, essa participação do comércio, né, essa conscientização e essa ação, não é só conscientização, a ação de fazer, né, de entregar máscara, de cobrar, de não permitir que entre sem a máscara no estabelecimento. Então, essa ação é fundamental para que a gente consiga segurar esses casos. Quando se fala em mudança de risco, de moderado para alto risco, nós estamos falando de 61 casos. Porque com 61 casos, a gente já atinge a 35 a cada 100 mil habitantes. Se nós chegarmos a 61 casos, significa 35 a cada 100 mil habitantes, o que já entra no alto risco. Já é alerta vermelho mesmo. E nessa progressão que tem, exponencial, então isso não tem que segurar muito para não chegar. Então essa preocupação é realmente de todos, né? Então a gente tem que ter essa preocupação. Cada um fazer a sua parte, né? Cada um, e a gente fica assim, a gente está percebendo o envolvimento das pessoas. Isso a gente está vendo gente na rua entregando máscara, os comerciantes entregando, as pessoas falando, exigindo que seja utilizado. Então assim, só dá certo. Só conseguimos manter isso se tiver esse envolvimento. Senão... Ô Florize, eu vi na quarta-feira, né, o primeiro dia que o comércio voltou a abrir. A gente sabe que foram separados por blocos, né, gente? Tem o primeiro horário que é das 8 às 13, não é isso? E o segundo horário das 13 às 18 horas. Aí os segmentos são bem divididos, né? Supermercados funcionam no horário normal, farmácias, shoppings, etc. E eu vi a alegria do comerciante, mas ao mesmo tempo aquela apreensão, né? Então, assim, um alívio em poder abrir, sabendo as dificuldades, mas, enfim, tem folha de pagamento, tem imposto a pagar, tem uma série de contas aí. E aí é um misto, né, de preocupação com alegria. Inclusive, antes de se abrir, foi assim, sábado, domingo, segunda, terça, o meu telefone não parou. Os grupos de associados, os grupos de lojistas cobrando, cadê o decreto, cadê o decreto? E a gente, calma, o prefeito vai soltar o decreto. E a preocupação do lojista é se manter no comércio, porque, infelizmente, foram mais de 30 dias fechado e 90% hoje do comércio linharense paga aluguel. Para muitos pode significar falência. Isso aí. Então, nós não queremos isso. Eu não quero para mim, não quero para o meu colega de trabalho. Nós temos hoje, em Linhares, poucas lojas são grandes empresas. Talvez 95% dos lojistas são de médio a pequeno. E é o que mais sofre hoje, são pequenos. Então, a preocupação na hora daquela euforia do abrir e o temor era o quê? Meu Deus, eu tenho que fazer tudo muito certo. A gente discutiu isso muito nesses 3 dias que antecedeu a abertura. Olha, nós vamos trabalhar junto, nós vamos fazer correto. E como disse a Tatiana, eu sou muito exigente. E nós colocamos na quarta-feira um carro na rua, pela CDL. Ele continua, ele faz 8 horas por dia. Ele fez quarta, quinta, hoje. Ele está fazendo todos os bairros de Linhares, Bebedouro, Rio Quartel, Soretã. Isso aí. Alertando. Usa máscara, não entra no estabelecimento sem a máscara, conscientizando o dono do estabelecimento. E o próprio consumidor, o povão da rua, o cliente precisa ser conscientizado. Porque não adianta eu não deixar entrar no meu estabelecimento sem máscara, se ele está na rua
desprotegido e Isso por aí vai. aí. Aliás, vou mostrar imagens aí do comércio durante essa semana, gente. Isso trouxe alegria para o comerciante e para todos nós. A gente via assim, o comércio fechado, trazia uma tristeza, né? Uma tristeza muito grande, né? Em saber, claro, que o isolamento é importante, né? Por questões de não fazer com que o vírus propague, mas ver o comércio fechado parece que agrava ainda mais essa tristeza. Está vendo aí, né? O comércio é um movimento pequeno, mas ali, né? As pessoas buscando ir às lojas dentro do possível. Muitas usando máscaras, mas muitas também, né, secretária? Aí vale o alerta para quem acha que é um acessório inútil. Não, é um acessório muito importante nesse momento, né? Cláudia, eu cheguei a brincar com algumas pessoas quando falo de não querer usar a máscara. Eu falei, pior se você tivesse nascido num país fora do Brasil, tem que usar uma burca, né? Ali a gente vê o pessoal, apesar Porque, de estar com a olha, máscara, né? Estão tumultuando. Essa fila ali, a gente viu a dificuldade, pessoal, a questão da Caixa Econômica, olha, em frente à Caixa. A Guarda fazendo um bom trabalho também. Gente, tá na fila, não tem problema, agora manter o distanciamento, pelo menos, né? Porque a gente via muita gente ali muito próximo, e isso traz um perigo maior, né? Cláudio, a gente fala assim, mudança de hábito não é fácil. Mudança de hábito não é da noite para o dia, não. Não é da noite para o dia. Porém, essa ação tem que ser rápida. Nós não temos tempo para demorar nessa mudança, então tem que ser imediata. Os meios de comunicação têm contribuído muito, né? A imprensa tem contribuído muito com essa divulgação, mas a gente precisa intensificar isso. E nós não temos esse tempo. Né? Um dia que não se utilize a máscara talvez seja o suficiente para salvar uma vida. Exatamente. Então, assim, tem que ser imediato. A utilização da máscara tem que ser para logo. Hoje eu vou ficar sem. Não dá para ficar sem. Não dá. 1 minuto, um segundo de contato pode ter o contágio e pode estar causando aí. E a gente tem que falar dessa forma, está causando um óbito. Aliás, foi o que o senhor falou anteriormente, uma família, né? A gente citou aqui o Baixo Jardim Laguna, às vezes um membro da família que contrai o vírus já passa para a família inteira, né? Exatamente. Então, o cuidado não é só um cuidado individual. É um cuidado individual e um cuidado coletivo, um cuidado com o outro. Então, é muito maior a responsabilidade. Uma coisa é você, eu vou cuidar da minha saúde ou não vou cuidar da minha saúde. Outra coisa é o seguinte, eu não cuidando da minha saúde, eu não estou cuidando do outro também. Então, assim, é importante essa consciência, é muito importante. Então, utilização das máscaras. O município cedeu, mais uma ação do prefeito Guerino, cedeu as máscaras por uma necessidade da população, né, para que cada um utilize. Então, faça a sua parte, dar condição de utilização. Eu vou pedir a nossa produção para colocar na tela mais uma vez aí, gente, a sequência, né? Aliás, os blocos, né, de comércio, horário de funcionamento, até para a população se acostumando, né? Porque a gente não sabe quando esse surto, nessa pandemia, na verdade, vai durar, e a gente vai precisar se acostumar. Olha, o bloco 1 ali, farmácias, drogarias, esse bloco 1 é o que funciona das... Aliás, esse é o bloco do horário normal de funcionamento, isso né? Aí. A gente já está acostumado ali, as farmácias, as drogarias, supermercados, distribuidores de gás e por aí vai, né? Mercearias, açougues, os que já vinham funcionando, né? Borracharias, oficinas, etc. O bloco 2, de 8 da manhã até 1 da tarde, aos sábados de 8 às 11, são lojas de material de construção, ferragens, ferramentas, material elétrico, hidráulico, tintas, vernizes, pintura, por aí vai, né? Tijolos, que mais? Loja de venda de veículos, eletrodomésticos, eletroeletrônico, papelaria, livraria, bancas de jornais e revistas, lojas de celulares, prestadores de serviços eletrônicos, informática, artigos para escritório, estúdios de revelação e impressão fotográfica, gráficas, papelarias, livrarias e colchões. E o bloco 3, que é de 1 da tarde às 6 da tarde, e no sábado funciona de 9 da manhã ao meio-dia, o setor de vestuário, cama, mesa e banho, artigos esportivos, utilidades do lar, calçados, bolsas e demais acessórios, tecidos, armarinhos, cosméticos, perfumarias, joalherias, bijuterias, óticas, floriculturas, artigos para festas, chocolates e bombonieres. Bom, é importante manter isso aí, esses horários, saber direitinho, para de repente ir ao comércio naquele horário que precisa resolver determinada situação, né, e não encontrar a loja fechada, né, Floriza? A gente tem, inclusive, orientado o nosso associado e parceiro, vamos incentivar venda deliveries. Se você tem um grupo de funcionário grande, vamos sugerir, se o meu espaço, se eu ver que eu tenho um grupo grande de trabalhadores, de pessoas comigo, que vai tumultuar, vamos dividir 50% a parte da manhã com delivery e 50% à tarde. Interessante, né? Interessante. Nós temos orientado isso, temos feito isso. O delivery tem crescido muito nesse período. Inclusive, vai ser uma mudança de hábito muito grande.
E a gente Sim. diz para o delivery e para os nossos associados, vamos entrar com mais essa opção de venda, porque é necessário. Porque depois que acabar essa pandemia, muitos hábitos vão ficar no delivery. Exatamente. Fortalece também. Vai né? fortalecer. Vê que até nessas sabe? situações, né, a gente consegue. E a gente está fazendo uma campanha muito grande para o nosso associado. Faz o delivery aqui, compra aqui. Nós moramos aqui. Nós dependemos da arrecadação daqui do município. Exatamente. Gerando imposto, gerando renda, Imposto, emprego, gerando emprego, isso aí. Então, tudo que nós fazemos, vamos procurar fazer aqui. E isso tem dado resultado. Graças a Deus, a gente tem acompanhado, as pessoas estão atendendo o nosso apelo. O delivery é muito bom porque você não sai da sua casa, não dá tumulto na rua, né? E os cuidados são muito melhores. É muito prático, né? Muito prático. Facilita para o consumidor. Gente, nós precisamos fazer o nosso primeiro intervalo, né? O nosso bate-papo está muito interessante, falando desta primeira semana, essa meia semana, né, Floriz? Meia semana. De reabertura do comércio aqui em Linhares, com algumas normas, regras a serem seguidas, a preocupação dos comerciantes em manter a clientela dentro, claro, da segurança para todo mundo, e o secretário de Saúde atualizando, né, as ações que a Prefeitura tem realizado. Linhares que está com 33 casos confirmados de coronavírus, e a gente precisa manter esses números aí bem baixos, né, para que Linhares não entre aí no alerta amarelo e alerta vermelho, que aí a coisa realmente pode se complicar. Nós vamos para o primeiro intervalo, voltamos já já com o Bate-Papo das 6. Muito bem, estamos de volta com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6, discutindo as ações de enfrentamento ao coronavírus, a Covid-19, aqui no município de Linhares, que tem 33 casos confirmados. A primeira semana, né, da volta, do retorno do comércio de modo geral funcionando, alternando os horários aí, divididos por blocos e segmentos. E eu recebo no programa de hoje a presidente da CDL, Floriz Zardo, e o secretário municipal de saúde, Saulo Meirelles. Ô Floriz, eu achei interessante uma campanha, né, que alguns lojistas têm feito, que é, enfim, afixando cartazes e chamando a atenção da população, inclusive, olha lá, ó, tá vendo? Pessoal, olha que bacana, ó. Mensagens educativas. Acho interessante, use máscara, precisamos do comércio aberto. Aliás, Floriz vai poder explanar um pouco mais sobre isso. Contamos com você, né? Bacana. E dentro da loja, muita gente afixando isso chamando a atenção. Né? A ideia surgiu da CDL, do nosso marco, daí uma agência de turismo. Bacana, olha só. E que hoje é uma que mais está sofrendo, eu acredito que o turismo paralisou, né? Então, nós estamos, está vendo? É muito interessante. Faça a sua parte. Use a máscara. Essa daí, como que é? Precisamos do comércio aberto. Vai, né? Isso aí. Por que precisamos do comércio aberto e contamos com você? Porque a população, ela tem que começar, claro, eu acredito que 99% já está consciente do perigo. E que é necessário que a população toda abrace essa causa de defesa do corona. Abrace, nos ajude, vamos estar abraçados. A comunidade linharense precisa de estar junto, com todos os cuidados. Quais são os cuidados? Tudo aquilo que a saúde nos orienta. O secretário de saúde, não só de Linhares, como o Brasil, né? O uso da máscara, gente, é muito importante que todos usem. Dentro da sua casa, se você tiver 4, 5 pessoas, usem a máscara dentro de casa. Porque nós temos um exemplo da família, 4 casos de a mesma família. Então, não é só o comércio que tem que tomar conta disso. Eu preciso tomar conta do meu lar. Eu acho isso muito importante. E é essa conscientização que a gente está tentando passar. Eu preciso de você no meu comércio, você precisa de mim, nós precisamos de um união de todos, é uma união. Ô Floriz, agora, foi muito importante essa volta, né? E o comércio, a gente precisa fazer de tudo para que ele continue aberto. Isso aí. Por isso que nós estamos intensificando essa campanha. Essa campanha vai ser maciça todos os dias. Nós não estamos medindo esforços.
dentro da CDL, todos os diretores estamos ali abraçados, incentivando que o comércio fique aberto, mas com todos os cuidados necessários. E a cada um cumprir a sua parte. Isso aí. Deixa eu pedir à nossa produção para colocar um vídeo do presidente, do coordenador da CASEG, que é a Câmara Setorial de Gastronomia, que está ligada, né, está dentro da CDL, que é o Tiago Baquete. Mandou um vídeo muito animado, né, muito feliz com a volta, os restaurantes também podendo abrir as portas, obviamente com um número limitado de pessoas, afastamento ali das cadeiras e mesas, dentro do protocolo que orienta as nossas autoridades em saúde. Vamos dizer o que disse vamos ouvir o que disse o Tiago Baquete. Boa tarde. Então, a reabertura dos restaurantes, eu acho que é muito válido, sim, a economia não pode parar, mesmo que alguns restaurantes estavam fazendo deliveries, mas a grande maioria não estava conseguindo pagar as suas próprias contas. E eu acho que o restaurante não é o pior lugar de se vir. Eu acho que não é o lugar que possa trazer maior contaminação do coronavírus. E eu acho que é um ambiente extra casa que a pessoa pode vir para relaxar. Eu acho que todos os restaurantes vão manter as mesas com afastamento, álcool em gel na entrada do restaurante, álcool em gel em todas as mesas, enfim, fazendo a maior parte do necessário que nós possamos para atender os requisitos de higienização, para que possamos também, não só os nossos clientes, mas sim nós comerciantes, funcionários, empregados, colaboradores, esteja protegido desse coronavírus. Beleza? Tá joia, obrigado ao Tiago Baquete, né, que é o presidente da CASEG, a Câmara Setorial de Gastronomia, que faz parte da CDL. Flores, eu vi ali a animação, né, em poder votar, o delivery é muito importante, né, imagino que veio para ficar, inclusive, mas só ele não dá, né? Não, eu gostei da fala do Tiago, porque o restaurante é uma sequência da nossa casa. Eu amo, quem não gosta, né, de sentar no restaurante, comer uma boa comida, bater um bom papo, e com todos os cuidados. Né? Eu fico assim batendo na tecla, cuidados. Eu tenho percebido, eu tenho dado uma volta com muito cuidado, porque eu faço parte do grupo de risco, tenho passado de longe olhando os restaurantes, até porque nós estamos com tanta apreensão, se um dia aumentar o número, né, de contaminados na cidade, de fechar o comércio, porque todos vamos sofrer. Todos nós não queremos, nós estamos muito felizes de estar aberto. Tem gente que reclama do horário, que esse horário não é o melhor, mas vamos agradecer. Aproveitar o que tem. Vamos aproveitar, isso aí. Então, eu tenho compartilhado com algumas entidades, nossos associados, vamos fazer tudo corretamente para que nós permaneçamos abertos. É necessário fazermos correto. Os restaurantes, de modo geral, tanto pequeno quanto grande, estão fazendo. Pode ter certeza que estão. Ô Saulo, voltando às ações de saúde, nós temos o comitê, né, que tem trabalhado incessantemente, essa frente de trabalho aí. Qual o balanço que a gente pode trazer dos últimos dias, né, desse aumento que nós tivemos agora de 8 casos, né, muito recente, de uma só vez em 24 horas, e, enfim, o planejamento para os próximos dias aí? Inclusive, Cláudio, eu gostaria de falar do comitê. Linhares foi um dos primeiros municípios que criou o comitê. Né? Agora, na última, nós tivemos uma videoconferência com o governo do estado, com o secretário Nésio, e foi proposto no sábado à noite, e foi proposta a criação dos comitês do município. Linhares fez isso no início, quando começou, logo no início, nós já tínhamos criado o comitê operacional e liderado pelo prefeito o comitê da gestão, que tem coordenado todas as ações. Então, e várias ações foram definidas a partir daí. A suspensão das aulas, que também foi o primeiro município que fez, foi por decisão liderada pelo prefeito Guerino, foi uma decisão já do comitê. A aquisição das máscaras são processos que foram discutidos com o comitê. A criação das 4 unidades, 24 horas, a disponibilidade dessas unidades também foi uma discussão feita pelo comitê. Então, Linhares hoje tem 4 unidades, 24 horas. Nós estamos falando do CAIC, do Planalto, Bebedouro e da unidade Sentinela. A decisão de abrir a UPA, que o projeto da UPA era o pronto atendimento infantil, né? Mas não tinha como você ter uma estrutura daquela, pronta, preparada, com respirador, toda equipada, e quem não conhece a UPA ainda, ficou muito boa aquela estrutura, né? Não tinha como a gente deixar essa estrutura sem ser utilizada. Ela é a Sentinela, é a unidade Sentinela. Essa é a unidade Sentinela. Então, assim, foram várias ações que o município tomou, várias ações
partindo de uma organização. Né? A gestão é importante. Até para fazer gestão, nós também tivemos que fazer gestão de conflito. Quando eu vejo a Florize falar aqui, não tem como passar por um processo tão intenso como esse sem que tenha um debate, né? Sem que haja divergência. Né? E isso tem sido muito bem conduzido pelo grupo. Né? Tem encontros permanentes com o CDL, com o grupo de empresário, discutindo com cada segmento para estar ajustando essas ações. Então, assim, a nossa avaliação. Agora nós estamos com uma outra discussão importante, já em ação, a ação já acontecendo. Iniciamos uma obra, não aguardamos o Estado, foi uma decisão também desse comitê, vamos fazer a obra no HGL. Que obra é? São 10 leitos de UTI. E isso é uma forma de se preparar para uma eventualidade? Para o futuro não, Cláudio. Tomara que não seja, mas esse futuro pode ser hoje, pode ser amanhã, né? Pode ser de imediato. Então nós temos que correr com essa ação. Então o município iniciou, o Estado se aproximou novamente e nós falamos, se for para continuar de imediato, de assumir a obra agora, a gente repassa, senão o município conclui. Então o Estado se prontificou e já iniciaram. Nós tivemos lá, a proposta deles era iniciar já na quarta-feira. Se não iniciasse, nós já estávamos preparados para, se não iniciar, o município continua, não vai parar a obra. Né? Agora estamos discutindo mais possibilidade de 10 leitos de isolamento, além das 10 de UTI, específico para o coronavírus, mais 10 de isolamento. Ou seja, todas as ações, tanto da base, a atenção básica, quando a gente faz isso, a gente desafoga o HGL. Então vocês podem observar que o HGL teve respirou um pouco para poder cuidar de algumas situações que, se não tivesse uma atenção básica, com as unidades 24 horas e atenção básica capacitada, todas as unidades da atenção básica as unidades de saúde foram capacitadas. E isso permitiu que distribuísse essa atividade, distribuísse esse trabalho. Então, assim, essas ações foram fundamentais e foram ações coordenadas e organizadas. Não foram ações por achar, né? Não foram ações organizadas, pensadas, discutidas, né? Medido cada indicador para que a gente pudesse fazer isso. Isso é muito importante. Gente, a gente falou dos estabelecimentos que puderam, né, que o decreto contempla para abertura. Aliás, o decreto vale até o próximo dia 30, né? Então, imagina que o prefeito assina um decreto por alguns dias, avalia a situação, eu deduzo que seja dessa forma, né? E aí assina um novo decreto. É mais ou menos assim, secretário? Exatamente. A reavaliação num processo como esse, ela é constante, ela é diária, eu diria. Né? Se acontecer um crescimento de um dia para o outro, numa proporção que a gente não está esperando, tem que sentar e imediatamente fazer uma nova reavaliação. Entendi. Mas nós queremos crer, Florize, que vai existir a consciência da população, que já estamos vendo o empenho dos comerciantes, dos empresários que está tendo. Então a gente quer crer que a gente junto vai conseguir manter isso. Sem dúvida. Não vai ser fácil. Mas eu creio que a gente consegue. Desculpa, Saulo. Do segmento, gente, alguns segmentos estão proibidos de abrir as portas. A gente esqueceu eu me esqueci de anunciar aqui. Bares, academias e hotéisinhos, né? Eles estão impedidos de abrir por força desse decreto. Mas, infelizmente, né, alguns relatos chegam para a gente aqui. Algumas pessoas, olha, o bar tal está funcionando, não tem fiscalização. Já foi até dito, inclusive, que há dificuldade de fiscalizar todos os locais, né? Mas os bares, né? Quem trabalha, quem é dono de um bar, deve saber que está proibido de funcionar, né? Então, eu acho que a gente está debaixo das regras, inclusive, né, Florize, durante esse período de fechamento do comércio, alguns comerciantes até naquele alvoroço, aquela vontade de reabrir, e imagina que o seu telefone não parava, né, Florize, e aí, precisamos abrir as portas, mas é preciso ter calma nessa hora também, né? Inclusive, eu acho interessante que, às vezes, eles jogam para cima da CDL responsabilidade que não é da CDL. Quando me ligam, olha, estou ligando para dizer que o bar lá do Interlagos, local tal, assim, está aberto. Olha, o telefone do Coronel Jones é esse, da segurança é esse, da polícia é essa. Não é responsabilidade minha fechar bar. Fiscalizar, né? Não tem. Igual outro dia alguém falou, fulano de tal abriu, o horário dele é fechar até às 13 e ele continuou aberto. Loja fulano de tal. Não é responsabilidade minha. Então, eu vou ligar para o órgão competente e vou pedir, você precisa nos ajudar. Nós precisamos cumprir. Isso é cultura. Aliás, gente, tem o 153, né, que é o telefone da Guarda Municipal, você pode ligar, né? Eu coloco esse número aqui 24 horas na mente, porque eu tenho indicado. Me ligam, às vezes, meia-noite, Florizes, tem 3 caras estranhos na minha loja. Como que você sabe que ele é estranho?
Ah, porque eu coloquei câmera ligada com o meu celular. Tá, você tem que ligar para 153. 190. 190, não é para mim, presidente da CDL, mas a gente tem agendado. Sobrou para presidente da CDL. Aí me lembra muito que tudo que é situações, a CDL sempre abraçou. A última, anterior, foi aquela greve da polícia, a CDL abraçou a causa. Hoje nós abraçamos a causa. Por quê? Porque nós temos que estar inserido no município, né? Sim, No bem-estar do município. Mas tem as né? limitações, né, Florice? Não Temos. dá para resolver tudo, né? E quando me ligam também perguntando a situação, olha, nós temos também o jurídico. Todas as situações que vocês tiverem dúvida, nós temos um jurídico 100% 0800 para atender. A gente já está indo para o intervalo. Antes disso, secretário, o governo do estado lançou esse projeto que é o inquérito sorológico. Né? Linhares está dentro desse contexto. São 27 municípios que vão passar por essa investigação, né? Exatamente, vão passar pela investigação. O município também já havia se antecipado, Cláudio, a todo esse processo. Né? O município tem investido muito nessa questão desse rastreamento. E agora o Estado tem contribuído aí com os municípios para estar fazendo. Mas, de qualquer forma, já existia antecipação do município nessa ação. Aquela previsão dos 3 mil testes, já chegou a essa remessa? Pois essa foi uma ação, 3 mil testes adquiridos. Temos dificuldade com os fornecedores, né? Uma dificuldade que não é o município de Linhares que está passando, são todos os municípios. Está difícil. Né? Existia um compromisso de entregar até o dia 20 de abril e agora foi para o dia início de maio, que também foi uma iniciativa do município de Linhares, né? Independente da ação do Estado. Então, isso para ampliar o raio de para ampliar, nós teste, precisamos de testagem. respostas rápidas, porque você tendo uma resposta rápida, você faz um encaminhamento e toma os cuidados mais rápido. Então, assim, 3 mil testes, o município é um investimento alto, mas é um investimento necessário. Não dá para se pensar nesse momento, né, esse recurso, como é que... Eu acho que tem que ser uma ação rápida, uma ação de imediata. Então, o município tomou iniciativa. Só não chegou porque realmente o fornecedor é um produto que é importado da Coreia e o fornecedor teve dificuldade, mas se comprometeu. A gente tem cobrado assim diariamente, né? Se comprometeu a estar entregando esse teste no início do mês de maio, para que a gente possa ter essas respostas mais rápidas, mas independente da ação do Estado. Né? O Estado tem feito um trabalho de muito contato com os municípios. A gente não pode deixar de registrar isso. Né? Tem uma aproximação, né, o secretário de Saúde tem feito um contato com os municípios, e a gente tem uma discussão muito próxima. E essa discussão é próxima também na região, entre os municípios da região nossa. Então, assim, essa aproximação, esse debate, essa discussão, esse estudo, ele tem sido essa troca de experiência, o que o município fez, o que Linhares está fazendo, o que o Estado está fazendo, ela tem sido constante. Tá joia. Gente, nós vamos para mais um rápido intervalo, né? E daqui a pouquinho nós voltamos com o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, falando sobre esse momento que nós estamos vivendo, esse grande desafio, esse verdadeiro turbilhão de situações que nós estamos vivendo nos últimos dias. E aí, claro, a gente vai aprendendo a conviver, né, com essa situação. Bate-Papo das 6 retorna já depois do intervalo. É isso aí, minha gente, de volta com o nosso bate-papo das 6, hoje discutindo aqui, falando sobre a reabertura do comércio em Linhares, recebendo a presidente da CDL, a Florice Izardo, e também o secretário municipal de saúde, Saulo Meireles. Saulo, momento em que as ações do município estão voltadas exclusivamente, praticamente para esse problema, né? Cláudio, a gestão é sempre difícil porque você tem que tomar medidas imediatas, de acordo, estabelecer prioridade. O gestor não pode deixar de estabelecer prioridade. E essa é a prioridade. Né? A prioridade hoje é salvar a vida. Então, você tem que abandonar os projetos. E isso para o gestor é difícil, porque nós temos os projetos da secretaria, os projetos do município, o prefeito tem os projetos, a secretaria tem os projetos. Então, você estava numa linha de remodelar a gestão, remodelagem de gestão, ou seja, de qualificação. Então, tinha uma linha de treinamento de todas as equipes, de humanização do atendimento, assim como foi humanizada a farmácia básica, a farmácia cidadã, né, a própria secretaria, de centralização de serviços,
o projeto pronto para remodelar o centro de especialidade, que já estava pronto para ser feito e já licitado, uma obra importante. Né, e, de repente, você tem que... o próprio projeto de tecnologia, onde todas as unidades, o projeto já estava em andamento para conclusão nesse ano, para ficar tudo interligado, que também era um outro projeto importante. E você tem que deixar isso de lado, estabelecer uma outra prioridade, porque é necessário estabelecer. Então, todas essas ações, que são ações que eram importantes naquele momento, deixaram de ser em função de uma prioridade, de uma necessidade muito maior. Então, assim, é claro que se pede, eu vi aqui a presidente Florides falando do comércio, isso é um ciclo. Né? Quando o comércio deixa de vender, deixa de gerar o valor adicionado de CMS. E isso gera receita para o município. Então, isso é um ciclo. A capacidade de investimento do Estado, de 2012, começava a se recuperar agora, que chegou a 17% de capacidade de investimento dos municípios capixaba. E começou uma recuperação, estava começando uma recuperação, aí de repente acontece isso, e chegou a 9%, estava em 17%, chegou a 9%. Quando começa a recuperar, no ano de 2018 chegamos a 11% de capacidade de investimento, aí acontece o que aconteceu foi uma fatalidade, uma tragédia, que a gente não esperava passar por ela. Ninguém esperava, né? E que mexe, eu citei o comércio aqui, porque isso é um ciclo, onde todos perdem. Economicamente, é claro que nesse momento a gente está vendo a vida, as pessoas, né? É momento de salvar vidas, mas e para salvar vidas você também precisa de estrutura, e a estrutura é gerada por recurso. Então percebe que esse ciclo é muito grande e que gerir um processo desse não é fácil. É uma grande, né? É uma grande cadeia de situações. É uma cadeia, é uma situação, gerenciar, né? É uma cadeia que tem que ser gerenciada. Mas então, Cláudio, focando aí na sua pergunta, realmente nós tivemos que, mas não podemos parar. Nós estamos retomando agora com o atendimento, que também tem os outros pacientes em casa que precisam de ajuda, que precisam da assistência da saúde. Nós não podemos deixar de assistir aos pacientes. Então, a Rede Cuidado do município tem um trabalho de ligar para cada paciente e ver aquilo que está descompensado e fazer um atendimento. A nossa atenção básica, que são as unidades de saúde e os centros de especialidades, também estão fazendo para identificar já os pacientes que precisam de um atendimento mais imediato. Então, assim, são várias ações que a gente tem que se reinventar. Eu acho que a palavra hoje é de reinvenção. Né? Nós precisamos se reinventar para poder passar por esse momento. Ô Florides, a gente falava aqui do comércio, e a dificuldade é para todos, mas imagino que aquele comerciante, né, a gente citava até os comerciantes que pagam um aluguel de uma pequena loja, né, e não tem jeito, chega o final do mês, tem que honrar aquele compromisso. Isso traz uma dificuldade ainda maior, um peso maior, né? Olha, a gente tem sentido assim muito grande o peso da responsabilidade, porque ninguém quer fechar seu estabelecimento. Tem pessoas que sustentam a sua família e do seu colaborador com aquela renda. Então, nós temos sugerido aos nossos associados, vamos negociar. A CDL, ela começou a negociar da seguinte forma: mês de março, a CDL você não precisa pagar a sua mensalidade. Nós vamos diluir isso em 3 meses a partir de abril, de maio, de junho, e negociando. Então, a gente está orientando através do jurídico todas as negociações possíveis para o estabelecimento continuar aberto. Nós estamos focando em todas as campanhas possíveis, não só a campanha do delivery, a campanha Moro Aqui, Compro Aqui. Nós estamos, o nosso marketing tem assim trabalhado incessantemente, sábado, domingo, dia santo, feriado, preparando ações, colocando em todos os nossos meios de comunicação, incentivando o comércio a comprar aqui. Como disse o secretário, Saulo, para gerar economia, porque nós sabemos que sem economia não tem saúde também. É uma coisa gera outra. O comércio depende da saúde, a saúde depende do comércio. Então, nós precisamos estar unidos. Então, nós temos nos colocado à disposição. O marketing à disposição. Tudo que se precisar no comércio, para que ele possa vender mais, para que ele possa colaborar mais com o nosso consumidor, nós estamos à disposição. Tudo que o nosso financeiro puder ajudar, nós estamos ajudando. O nosso... Enfim, toda a Câmara de Dirigente Logista está empenhada em colaborar para que o comércio não feche,
mas com todos os cuidados que precisamos ter. É aquilo que você falava no início, né? Todos nós nos damos as mãos para que possamos passar juntos por essa dificuldade, que não é pequena, né, gente? Os dados aí mostram uma evolução. Aliás, Saulo, uma curiosidade, muita gente até me perguntam, por exemplo, em Linhares, 33 casos confirmados, obviamente que boa parte dessas pessoas já estão curadas, né? Por que esses dados ainda são computados, né? Pessoas que já tiveram a Covid, mas já são clinicamente curadas. E esses dados eles permanecem ativos. Como é que funciona essa conta? Na verdade, os dados dos curados também é registrado. Nós temos 12 casos curados. Desses 33, 12 estão curados. Agora, o registro ele é único. Nós tivemos aqui 33 casos confirmados. É o registro da passagem da Covid. Exatamente. Algumas pessoas já passaram por esse problema, já estão curadas, mas ficam ali, aquele número fica ali registrado como confirmado, que foram confirmados 33, mas 12 estão curados. Hoje nós temos 20 em isolamento, né, e tivemos, infelizmente, um óbito. Né? Então, atualmente são 20 pessoas em isolamento, né? 20 pessoas em isolamento, 12 curadas. O que eu achei interessante, inclusive paciente até do interior, né? Se não me engano, Japira, nós temos um paciente de lá, né? Isso. Da região de Japira. Por isso, gente, tá aí. Dois pacientes. 2 pacientes de Japira. Ou seja, é um vírus que não escolhe localidade, classe social, enfim. É o cuidado que cada um de nós devemos ter, né? Para que a gente possa controlar, né, a propagação desse coronavírus. O nosso programa de hoje está terminando. Quero agradecer muito aos nossos 2 convidados aqui por esse bate-papo, essa conversa bacana. Floriz, obrigado por trazer essas informações. A gente deseja que a próxima semana seja mais frutuosa, o comércio possa realmente trazer um movimento dentro do esperado, ao menos para pagar as contas do mês, né? E eu estou gostando muito porque o pessoal já está começando a fazer uma campanha, não posso esquecer. Olha aí. Compre aqui, moro aqui, compre aqui. Não vamos comprar máscaras vindo da China. Nós temos excelentes costureiros em Linhares. Exatamente. Temos muitas confecções que abraçaram a causa, estão aí construindo máscara, costurando máscara, vendendo a preço de custo. Então vamos continuar. Moro aqui, compro aqui. É isso aí. Vamos nada da China. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigada, secretário. E vamos mais uma vez nos colocarmos à disposição. A CDL está aqui, tanto para a TV, que tem nos apoiado sempre, quanto o prefeito, o secretário. Nós estamos sempre juntos. Bacana. Saulo, eu agradeço mais uma vez a presença, por vir conversar com a gente, trazer as informações para a comunidade, viu? Cláudio, eu que agradeço a oportunidade. Eu vou reforçar aqui, Flores, a sua fala no sentido de a contribuição que a imprensa tem dado nesse momento de informação, de comunicação. Então, assim, a gente fica... as palavras que a gente citou aqui, por diversas vezes a gente citou a palavra colaboração. Então, assim, está existindo a colaboração das pessoas, está existindo, as pessoas estão enxergando o momento, né, Flores? Então a gente fica feliz com isso. É preciso estar junto nesse momento, a gente agradece mais uma vez. Foi uma satisfação aqui a gente estar nos conhecendo, ouvir as histórias, a experiência da Flores, e a gente fica feliz e deseja aí todo sucesso nessa caminhada, mas já experiente, há 15 anos de CDL, então já conhece muito e, sem dúvida, vai só ter sucesso aí nessa caminhada. E vão trabalhar muito, tá, Flores? Vão trabalhar junto. Nós precisamos passar por esse momento, mas, assim, a gente só passa por ele se tiver essa participação, essa colaboração e esse, acima de tudo, esse trabalho. Precisa de muito trabalho. Não tenho dúvida. Obrigado, secretário. Muito obrigado. Nós agradecemos. É isso aí. Vamos sair mais forte, se Deus quiser, dessa pandemia, né? Vamos passar por ela. É uma prova que todo mundo precisa passar, não tem jeito. Cada um tomando o seu cuidado aí para que possamos passar bem, sairmos mais fortalecidos. Gente, obrigado pela companhia de sempre, pela audiência. Tem reprise desse programa no sábado pela manhã, domingo à tarde também. E voltamos na terça-feira que vem com um programa inédito aqui na TV Sim a partir das 18 horas. A todos um excelente final de semana. TV Sim Linhares, seu canal local.